Você já imaginou como seria viver em um lugar onde outras pessoas decidem quando você deve acordar, o que você vai comer e até mesmo quando pode receber visitas? Eu vivi essa realidade por 2 anos, e hoje quero compartilhar com vocês uma experiência que mudou completamente minha perspectiva sobre o que realmente significa envelhecer com dignidade. Meu nome é Maria, tenho 78 anos, e durante muito tempo acreditei que morar em um asilo seria a melhor opção para mim. Afinal, meus filhos estavam ocupados com suas próprias vidas, eu morava sozinha depois que meu marido faleceu, e todos ao meu redor diziam que seria mais seguro, mais prático. Parecia fazer sentido na época. Mas depois de viver essa experiência, posso dizer com toda certeza, foi uma das decisões que mais me trouxe arrependimento na vida. Hoje quero conversar com vocês sobre 6 verdades duras que descobri durante minha estadia em um asilo, verdades que ninguém me contou antes de tomar essa decisão. São coisas que vocês precisam saber, seja para suas próprias vidas ou para ajudar alguém que amam a fazer escolhas mais conscientes. Porque, acreditem em mim, existe um mundo de diferença entre o que imaginamos que será e o que realmente acontece quando cruzamos aquelas portas. Vamos começar com a primeira verdade que me pegou completamente desprevenida. Quando eu morava na minha casa, mesmo enfrentando dificuldades, eu ainda era dona das minhas decisões. Podia acordar na hora que quisesse, tomar meu café da manhã no tempo que me desse vontade, escolher o que assistir na televisão. Essas pequenas liberdades, que pareciam tão simples, eram na verdade a base da minha identidade como pessoa independente. No asilo, descobri que a primeira coisa que você perde é exatamente isso: sua autonomia pessoal. Logo no primeiro dia, me entregaram um cronograma detalhado. Café da manhã às 7 da manhã, remédios às 8, atividades recreativas às 10, almoço ao meio-dia. Tudo tinha horário marcado, tudo seguia uma rotina rígida que não levava em conta se eu estava com sono, se queria conversar um pouco mais com alguém, ou se simplesmente precisava de um momento sozinha para processar meus pensamentos. Lembro-me de uma tarde em que estava me sentindo nostálgica e queria ficar no meu quarto, olhando as fotos da família que trouxe comigo. Uma funcionária veio me buscar porque era hora da atividade em grupo. Quando expliquei que preferia ficar ali naquele momento, ela me disse, com toda a gentileza do mundo, que era importante manter a rotina e que isso me faria bem. Naquele momento, percebi que havia me tornado uma criança novamente, mas sem a inocência e a energia de uma criança. Alguém estava decidindo o que era melhor para mim, como se eu não tivesse mais capacidade de tomar essas decisões. A segunda verdade dolorosa que descobri foi sobre o isolamento emocional. Antes de ir para o asilo, eu imaginava que estaria cercada de pessoas da minha idade, que faria novos amigos, que teria sempre alguém para conversar. A realidade foi bem diferente. Embora houvesse muitas pessoas ao meu redor, me senti mais sozinha do que quando morava na minha própria casa. Sabe por quê? Porque no asilo, você não escolhe sua companhia. Você convive com pessoas que podem ter personalidades completamente diferentes das suas, problemas de saúde que dificultam a comunicação, ou simplesmente estão em momentos da vida muito diferentes do seu. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de conversar sobre livros, sobre as notícias do dia, sobre memórias de viagens. Mas descobri que é difícil encontrar conexões genuínas quando todos estão lidando com suas próprias perdas e adaptações. Além disso, havia uma tristeza no ar que era palpável. Muitos dos residentes estavam ali não por escolha própria, mas porque suas famílias acharam que era melhor assim. Havia uma sensação constante de abandono, mesmo quando sabíamos que nossas famílias nos amavam e estavam fazendo o que acreditavam ser o melhor. Essa tristeza coletiva tornava difícil manter o otimismo e a vontade de criar novas amizades significativas. Na minha casa, quando me sentia sozinha, eu podia ligar para uma vizinha, sair para dar uma caminhada no quarteirão, ou até mesmo ficar no meu jardim observando os pássaros. Tinha o controle sobre meu próprio espaço emocional. No asilo, o isolamento era diferente. Você estava cercada de pessoas, mas mesmo assim se sentia profundamente desconectada do mundo e de si mesma.
Agora, a terceira verdade que quero compartilhar com vocês é sobre algo que talvez seja ainda mais importante: a perda da sua identidade pessoal. Durante toda a nossa vida, construímos nossa identidade através das nossas escolhas, dos nossos ambientes, dos nossos objetos pessoais, das nossas rotinas únicas. Quando entrei no asilo, descobri que tudo isso começou a se desmanchar lentamente. Primeiro, tive que reduzir drasticamente meus pertences pessoais. Aquela poltrona onde meu marido costumava sentar para ler jornal, a mesa da cozinha onde preparei milhares de refeições para minha família, as cortinas que escolhi com tanto carinho para cada cômodo, tudo isso ficou para trás. Pude levar apenas algumas fotos, algumas roupas e poucos objetos que coubessem no pequeno espaço que me foi designado. Mas a perda dos objetos físicos foi apenas o começo. Aos poucos, percebi que estava perdendo também os pequenos rituais que me definiam como pessoa. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de acordar devagar, tomar meu café olhando pela janela, ouvindo os sons da manhã. No asilo, acordávamos todas ao mesmo horário, tomávamos café na sala comum, seguindo sempre a mesma rotina coletiva. Vocês sabem o que mais me doía? Era ver como minha família começou a me tratar de forma diferente depois que me mudei para o asilo. E isso me leva à quarta verdade que preciso compartilhar com vocês: como essa mudança afeta profundamente o relacionamento com as pessoas que mais amamos. Antes, quando meus filhos vinham me visitar em casa, era natural. Eles chegavam, se serviam de um café, mexiam na geladeira, sentavam no sofá como sempre fizeram. Éramos uma família se reunindo no nosso espaço familiar. Mas no asilo, as visitas se tornaram algo completamente artificial. Eles chegavam em horários pré-determinados, se sentavam educadamente na sala de visitas, conversávamos sobre assuntos superficiais e, após 1 hora ou 2, iam embora. O pior de tudo era perceber que eles começaram a falar comigo de um jeito diferente. Sabe aquele tom que usamos com crianças pequenas? Mais alto, mais devagar, mais simples? Meus próprios filhos começaram a me tratar assim. Quando eu reclamava de alguma coisa no asilo, eles me consolavam dizendo coisas como: "Mãe, você vai se acostumar ou é para o seu próprio bem." Como se eu não fosse mais capaz de avaliar o que era bom ou ruim para mim. Percebi também que eles começaram a tomar decisões sobre minha vida sem me consultar. Mudaram meu plano de saúde, organizaram a venda da minha casa, decidiram o que fazer com meus móveis, tudo para simplificar as coisas para mim. Mas eu queria participar dessas decisões. Aquela era ainda minha vida, meu patrimônio, minha história. O asilo havia criado uma barreira invisível entre mim e minha própria família, como se eu tivesse me tornado uma pessoa que precisava ser cuidada, não consultada. As crianças, meus netos, também mudaram comigo. Antes eles corriam para meus braços quando chegavam, brincávamos no jardim, eu preparava biscoitos especiais para eles. No asilo, eles ficavam constrangidos, não sabiam bem como agir naquele ambiente institucional. As visitas se tornaram educadas e distantes. Perdemos aquela conexão natural e espontânea que tínhamos quando eu estava em minha própria casa. Agora vou falar sobre a quinta verdade, que talvez seja a mais chocante de todas: como a qualidade dos cuidados médicos e pessoais pode ser muito diferente do que esperamos. Quando decidi ir para o asilo, uma das principais justificativas era que eu teria cuidados médicos mais próximos e especializados. Afinal, havia enfermeiros disponíveis 24 horas, um médico que visitava regularmente, e toda uma estrutura pensada para cuidar de pessoas da nossa idade. Na prática, descobri que essa assistência, embora constante, era muitas vezes superficial e impessoal. Os funcionários, por mais bem intencionados que fossem, cuidavam de muitas pessoas ao mesmo tempo. Eu não era mais a Maria que tinha suas preferências únicas, suas necessidades específicas, sua história particular. Eu era a senhora do quarto 15 que tomava determinados remédios e precisava de ajuda para certas atividades. Lembro-me de uma vez em que estava me sentindo muito ansiosa. Era aniversário de morte do meu marido e eu estava passando por um dia difícil emocionalmente.
Quando procurei uma das enfermeiras para conversar, ela foi gentil, mas claramente estava com pressa. Me ofereceu um calmante e disse que isso passaria. Não havia tempo para ela sentar comigo, me ouvir, entender o que eu estava sentindo. Era mais fácil medicar do que conversar. Em casa, quando me sentia assim, eu ligava para uma amiga, ou simplesmente ficava no meu jardim lembrando dos bons momentos. Tinha meu tempo e meu espaço para processar os sentimentos. No asilo, havia sempre uma solução rápida e padronizada para cada problema, mas raramente havia espaço para as nuances emocionais que tornam cada pessoa única. Além disso, percebi que muitas decisões sobre minha saúde eram tomadas com base no que era mais conveniente para a instituição, não necessariamente no que era melhor para mim. Horários de medicação eram organizados de forma a facilitar o trabalho dos funcionários, não de acordo com quando eu me sentia melhor tomando cada remédio. Atividades físicas seguiam um cronograma geral, sem considerar meus momentos de maior ou menor energia ao longo do dia. A sexta e última verdade que quero compartilhar é talvez a mais importante de todas. Como essa experiência me fez perceber que existe uma diferença enorme entre segurança física e bem-estar emocional. Todo mundo que me incentivou a ir para o asilo falava sobre segurança. Lá você estará segura. Não precisará se preocupar se vai cair e não ter ninguém para ajudar. Terá alguém sempre por perto se precisar de alguma coisa. E eles não estavam errados sobre a segurança física. No asilo, havia sempre alguém disponível se eu precisasse de ajuda, havia rampas e corrimãos por toda parte, meus medicamentos eram organizados e administrados corretamente. Do ponto de vista da segurança física, era realmente um ambiente controlado e protegido. Mas o que descobri é que a segurança física, por si só, não cria qualidade de vida. Eu estava fisicamente segura, mas emocionalmente estava definhando. Estava protegida de quedas, mas não estava protegida da tristeza, da sensação de inutilidade, da perda gradual da minha identidade. Em casa, mesmo com todos os riscos que uma pessoa da minha idade enfrenta morando sozinha, eu tinha algo muito mais valioso. Eu tinha vida. Tinha propósito. Tinha escolhas. Tinha a sensação de que cada dia era meu para viver como eu quisesse. Podia acordar e decidir regar minhas plantas, ou ligar para uma amiga, ou simplesmente ficar na varanda observando o movimento da rua. No asilo, cada dia era igual ao anterior. Seguro, previsível, organizado, mas sem aquela faísca que faz a vida valer a pena. Percebi que havia trocado minha vitalidade emocional por segurança física, e essa não era uma troca que me fazia feliz. Foi então que tomei uma das decisões mais corajosas da minha vida. Aos 76 anos, decidi sair do asilo e voltar para casa. Muita gente achou que eu estava louca. Meus filhos ficaram preocupados. Alguns amigos disseram que eu estava sendo teimosa, e até mesmo alguns funcionários do asilo tentaram me convencer de que estava tomando uma decisão precipitada. Mas sabe o que aconteceu quando voltei para minha casa? Nos primeiros dias, confesso que senti um pouco de medo. Havia me acostumado a ter sempre alguém por perto, a não precisar me preocupar com horários de remédio, com o que cozinhar. Por alguns momentos, questionei se não havia cometido um erro. Porém, na primeira manhã em que acordei na minha própria cama, olhei pela janela do meu quarto e vi meu jardim, um pouco abandonado, mas ainda meu, soube que havia tomado a decisão certa. Levantei na hora que quis, preparei meu café do jeito que gosto, sentei na minha poltrona favorita e simplesmente respirei. Era como se tivesse voltado a ser eu mesma depois de 2 anos, sendo uma versão apagada de quem eu realmente era. Claro que tive que fazer adaptações. Organizei melhor minha casa para evitar acidentes, estabeleci uma rotina de exercícios simples para manter minha mobilidade e, o mais importante, criei uma rede de apoio real. Conversei com vizinhos, retomei contato com amigas antigas, contratei uma diarista que vem 2 vezes por semana e que se tornou uma companheira querida. Meus filhos, depois do susto inicial, perceberam que eu estava muito mais feliz e disposta. As visitas voltaram a ser naturais, os netos voltaram a correr para meus braços,
e eu voltei a ser consultada sobre as decisões da minha própria vida. Recuperei minha autonomia, minha identidade, meus relacionamentos genuínos, principalmente, minha alegria de viver. Agora, quero deixar muito claro que não estou aqui para demonizar os asilos ou dizer que eles nunca são uma opção válida. Existem situações em que realmente são necessários, especialmente quando há questões de saúde muito complexas que exigem cuidados especializados constantes. O que estou dizendo é que essa decisão não deve ser tomada levianamente, pensando apenas na conveniência ou na segurança física. Se você está considerando essa possibilidade para si mesmo ou para alguém que ama, quero que reflita sobre algumas perguntas importantes. A pessoa ainda tem capacidade de tomar decisões sobre sua própria vida. Ela expressa o desejo de continuar em casa. Existem alternativas que permitam que ela mantenha sua autonomia e dignidade. É possível criar uma rede de apoio que ofereça segurança sem tirar a liberdade. Muitas vezes, com um pouco de criatividade e planejamento, podemos encontrar soluções que oferecem o melhor dos dois mundos. Cuidadores que vêm algumas horas por dia, adaptações na casa para torná-la mais segura, tecnologias que permitem monitoramento à distância, grupos de convivência na comunidade, são alternativas que podem fazer toda a diferença. Lembro-me de uma vizinha minha, Dona Carmen, que também estava sendo pressionada pela família para ir para um asilo. Em vez disso, eles organizaram um cronograma onde cada filho passava algumas horas com ela durante a semana, contrataram uma enfermeira para visitas regulares e adaptaram a casa dela com barras de apoio e pisos antiderrapantes. Hoje, aos 82 anos, ela continua em sua casa, feliz e segura. O que aprendi com minha experiência é que envelhecer com dignidade não significa abrir mão da nossa individualidade. Significa encontrar maneiras de manter nossa essência, nossos relacionamentos genuínos e nossa capacidade de escolha, mesmo quando precisamos de mais cuidados e apoio. A solidão que senti no asilo me ensinou que estar sozinho e estar isolado são coisas completamente diferentes. Em casa, mesmo quando estou fisicamente sozinha, me sinto conectada com minha história, com minha comunidade, com minha identidade. No asilo, mesmo cercada de pessoas, me sentia profundamente isolada de tudo que me fazia ser quem eu sou. A perda de autonomia me mostrou como as pequenas escolhas do dia a dia são fundamentais para nosso bem-estar emocional. Escolher o que comer no café da manhã, decidir se quero assistir televisão ou ler um livro, poder receber uma visita na hora que eu quiser. Essas liberdades simples são na verdade pilares da nossa dignidade humana. A mudança nos relacionamentos familiares me fez perceber como o ambiente influencia a forma como as pessoas nos veem e nos tratam. Quando voltei para casa, automaticamente voltei a ser tratada como a matriarca da família, como alguém cuja opinião importa e cuja experiência é valorizada. E talvez o mais importante, descobri que segurança e felicidade não são sinônimos. Podemos estar seguros e infelizes, assim como podemos assumir alguns riscos calculados em nome de uma vida mais plena e significativa. Hoje, aos 78 anos, posso dizer que estou vivendo alguns dos melhores momentos da minha vida. Retomei hobbies que havia abandonado, fiz novas amizades, e até mesmo comecei a dar aulas de crochê para crianças da vizinhança. Tenho propósito, tenho alegria, tenho a sensação de que cada dia é uma nova oportunidade. Quero encorajar cada um de vocês a refletir sobre o que realmente significa viver bem nesta fase da vida. Não tenham medo de questionar as pressões sociais que nos dizem que devemos aceitar menos autonomia em nome da segurança. Não aceitem que a idade seja uma justificativa para abrir mão da sua individualidade e dos seus sonhos. Se vocês estão enfrentando pressões para tomar decisões sobre onde e como viver seus próximos anos, lembrem-se de que vocês ainda são os protagonistas das suas próprias histórias. Busquem alternativas, conversem abertamente com suas famílias sobre seus desejos e medos, e não tenham vergonha de lutar pela vida que vocês realmente querem viver. E se vocês têm pais ou parentes mais velhos, por favor, ouçam realmente o que eles estão dizendo. Não tomem decisões baseadas apenas no que vocês acham que é melhor.
Incluam-nos nas conversas, respeitem seus desejos, e lembrem-se de que eles acumularam décadas de experiência em tomar decisões sobre suas próprias vidas. Gostaria muito de ouvir as experiências de vocês nos comentários. Vocês já passaram por situações similares? Que alternativas encontraram para manter a independência na terceira idade? Suas histórias podem ajudar outras pessoas que estão enfrentando essas mesmas decisões difíceis. Se este vídeo fez vocês refletirem ou os ajudou de alguma forma, não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Aqui nós conversamos sempre sobre como viver esta fase da vida com dignidade, alegria e propósito. Lembrem-se, vocês merecem viver cada dia com autonomia, respeito e felicidade. A idade pode trazer limitações, mas não precisa trazer resignação. Hoje é sempre o melhor dia para começar a viver a vida que vocês realmente desejam.